Por que eu estou falando isso? Porque a pergunta é: você está achando certo rescindir o contrato do Payet? Algumas pessoas lembram daquele gol que ele fez lá em 2023, um único gol, 2 gols, sei lá, que deram 3 pontos ao Vasco e, e livraram o Vasco do rebaixamento em 2023. Bom, essa é uma relação de trabalho. O salário do Payet foi merecido na chegada, porque um grande jogador francês, jogador de Copa do Mundo, e o Vasco estava ali na zona de rebaixamento, vamos contratar, assim como veio o Verratti, né, veio o Payet, numa janela de meio de ano. Alguns jogadores, Paulinho, acho que veio nessa janela também. Alguns jogadores deram muito certo, outros não deram certo, e vida que segue. Acho que o clube tem que cumprir as suas obrigações, dar aquilo que foi combinado e deixar que o jogador siga o seu caminho. Isso é uma coisa muito natural em qualquer área profissional e não pode ser diferente no futebol. É claro que no futebol tem sempre um lado afetivo que chama bastante atenção, né? Porque você gosta de um, não gosta do outro, gosta mais de um do que do outro. E eu acho que o Payet, de um modo geral, é um jogador que a torcida gosta. E como a torcida do Vasco, dita pela própria torcida, porque algumas coisas que eu falo aqui, as pessoas confundem como se fosse, tá com ciúme, tá com inveja, ou alguma coisa parecida, e não é. Só um sentimento mesmo, e sentimentos a gente, às vezes está certo, às vezes está errado, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, porra, aquela é a mulher certa para mim, mas eu amo aquela, esse lugar é o mais correto para mim, mas eu amo aquilo que eu faço. Enfim, a gente também erra nos nossos sentimentos. Então não é uma coisa sentimental, coisa de ex-atleta frustrado, enfim. Eu acho que a torcida está carente, muito carente mesmo, e encontrou na figura carismática do Payet um alento, né? Pô, temos um ídolo. Mas a função do ídolo é dar ao torcedor as vitórias que o torcedor tanto espera. A função do ídolo também é frustrar o seu torcedor, não conseguindo dar ao torcedor aquelas vitórias que o torcedor tanto queria. Mas ele tentou, ele lutou, ele buscou, ele fez de tudo para que aquilo acontecesse. Afinal de contas, todo mundo ganha. O torcedor fica feliz, o clube consegue ter altas receitas para poder pagar aqueles contratos que foram combinados, e o atleta ele é hipervalorizado, sendo procurado por outros clubes, sendo valorizado no próprio clube. O Payet não fez nada disso. Ele nem frustrou, porque ele jogou muito pouco, né? E quando jogou, jogava até de uma forma discreta, acomodada, enfim, que não justificava o salário que ele ganhava. Eu não sou contra os atletas que ganham salários altíssimos, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu sou muito a favor. O esporte, o futebol é um entretenimento que gera milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro, de empregos, direto e indireto, e é o esporte mais visto no mundo, e o artista, né, o jogador de futebol, aquele que vai a campo e que faz esse espetáculo, ele tem que ser muito bem remunerado, muito, mas muito bem remunerado. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, tem custo, a gente tem que falar de custo e benefício. Foram 2 anos do Payet, eu acho que ele não fez 10 gols em 2 anos. Acho não, tenho certeza absoluta. E aí a gente pode contar estadual, Copa do Brasil, brasileiro, enfim.
todo e qualquer campeonato. Ele não fez 10 gols e ele é um camisa 10. Então, um camisa 10 ele tem obrigações. Ele tem que jogar bem, ele tem que municiar o ataque, ele tem que fazer gols. Às vezes, o jogador até enverga a camisa 10 e não é da posição, não é 10. Né? O Payet é 10, mas ele não produz, ele não faz valer aquilo que o clube, em algum momento, investiu nele. Então, eu acho correto que o Vasco, acho até tardio, para falar a verdade. Não sou de finanças, né? Não sou o cara que cuida do dinheiro, então, provavelmente, a diretoria do Vasco, através do presidente Pedrinho, deve ter consultado o seu jurídico e deve ter entendido que rescindir o contrato precocemente poderia gerar um custo ainda maior para o clube. E agora, numa situação em que o atleta se encontra, né, no seu lado pessoal, tendo que a sua cidade, né, que eu não sei nem qual é, acredito que seja Paris, né, porque ele foi para Paris, ir para a sua cidade para conversar com a sua família sobre os acontecimentos aqui no Brasil, fora os acontecidos fora do campo. Eu não sou polícia, não sou juiz, não sou advogado, então, para mim, pouco importa se ele fez, não fez, deixou de fazer. Acho que isso aí tem autoridades capazes para julgar. Mas eu vi e li que ele seria relacionado entre os atletas que foram relacionados no jogo contra o Bragantino, e ele pediu para ir à sua cidade, né? Na matéria dizia Paris, então, se ele não morar em Paris, eu vou estar dando uma informação errada. Ele pediu para ir a Paris, para conversar com seus familiares, o Vasco liberou, e depois de mais um vexame, e a verdade é essa, né? Mais um vexame, mais uma derrota do Vasco em casa, diante de um São Januário lotado, depois da boa exibição contra o Melgar. É isso mesmo. O Vasco está comemorando uma vitória em cima do Melgar, uma classificação para um qualify na Sul-Americana e uma boa atuação em cima de um time que, com todo respeito, não chega aos pés do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, essa vitória de 3-0 em cima do Melgar, claro, encheu o torcedor de esperança de que, no sábado passado, contra a equipe do Bragantino, o Vasco pudesse repetir a mesma performance, pudesse ganhar do Bragantino. Como o campeonato está no começo, qualquer 3 pontos a mais te levam para uma posição bem confortável, né? Só a gente olhar aí alguns times que estavam lá embaixo na tabela, ganharam 2 partidas seguidas, foram lá para as cabeças. Isso não aconteceu, frustrou o torcedor que foi a São Januário e chamou a atenção de novo para o Vasco, flertando com a zona de rebaixamento. O Vasco só não entrou na zona de rebaixamento nessa 11ª rodada, porque Vitória perdeu, porque Fortaleza perdeu, tem acho que um outro time que poderia ultrapassar o Vasco. Então, assim, acho que é muito pouco. A gente está muito empolgado com a chegada do Fernando Diniz, como se fosse ele o salvador da pátria e o único a resolver todos os problemas do Vasco. A gente sabe que isso não é real. Agora, todo mundo feliz porque há uma possibilidade de renovação com o Felipe Coutinho. Essa
essa possibilidade de renovação com o Felipe Coutinho não me empolga, nem um pouco, embora ele tenha melhorado, mas essa melhora do Felipe Coutinho não tem sido suficiente para que ele faça a diferença vestindo a camisa do Vasco da Gama. Tem outro imbróglio com o Léo Jardim, que eu confesso que não estou a par de tudo que está acontecendo, então não seria justo da minha parte ter um juízo de valor, né? Dizer quem está certo, quem está errado. Eu acho que a construção de um time passa pela manutenção daqueles atletas que estão indo bem. E a gente não tem a menor dúvida de que o Léo Jardim está indo bem. É um atleta com uma boa idade, né? Não é jovem, mas também não tem uma idade avançada, e que para goleiro ainda existe uma grande estrada. E aí, eu li também, eu estava na Europa, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas eu li que Palmeiras, Cruzeiro, Porto, pelo menos foram esses 3 times que demonstraram interesse na contratação do Léo Jardim, e que o mesmo, né, o atleta, estaria achando que seria melhor ele sair, né? E nesses clubes que eu citei, ter a possibilidade de conquistas. Mas ontem, quando eu cheguei aqui no Rio, a notícia era de que ele havia pedido um pouco mais de R$1 milhão de salário, e que a diretoria do Vasco tinha dito não. Por que eu falei dessa história do Léo Jardim? Porque se você paga 1.600.000 ao Payet, é justo que o Léo Jardim peça um salário parecido com esse. Se você tem a intenção de renovar com o Felipe Coutinho, que também ganha cerca de R$1,5 milhão, R$1.600.000, por que não pagar esse mesmo salário ao Léo Jardim? Sabe por quê? Porque o Léo Jardim entrega. Ele não faz 30 gols numa temporada, como eu peço aqui, tenho pedido há pelo menos 2 anos que eu faço lives aqui no canal. Mas ele evita 30 gols no ano. E tenho certeza absoluta, e é só ver o último jogo da Copa do Brasil. Foram 3 defesas na penalidade máxima, senão o Vasco teria sido eliminado pela equipe do Operário, que é um time de Série C. Então, eu acho que merece um esforço. Talvez a diretoria até estivesse ou esteja fazendo esse esforço, mas o Léo Jardim, para não sair pela porta dos fundos, porque vi também uma postagem esses dias da Força Jovem, muito bacana, achei muito legal, de que o clube, a instituição é muito maior do que qualquer atleta, e que se ele não quiser, paciência, né? E obrigado pelos serviços prestados, e vida que segue, e no futuro, e eu espero o próximo, o Vasco vai encontrar um outro goleiro que possa substituí-lo à altura. O Vasco teve... Só que eu me lembro, assim, eu sei que teve outros, né? Teve Barbosa, teve Leão, Mazzaropi, Carlos Germano, Elton, enfim. Teve goleiros fantásticos na sua história. Eles saíram, pararam, e o Vasco continuou gigante. Então, está tudo certo se o Léo Jardim não quiser, de fato, renovar com o Vasco. Acho que é um direito que lhe assiste, né? E a gente tem que entender e torcer para que ele tenha êxito no próximo time. Mas a diretoria tem obrigação de fazer o máximo de esforço,
porque essa mesma diretoria paga para o Felipe Coutinho e paga para o Payet salários absurdos que e esses dois não entregam aquilo que a torcida de fato espera. Essa é a minha modesta opinião. Tomara que essa parada, né? Eu não sabia que o Vasco ainda tem uma partida a ser realizada, né? No dia 12, Dia dos Namorados, um jogo contra o São Paulo. É claro que a televisão ela não pode, não quer, claro, o futebol tem sido uma das maiores audiências, né, nos programas ao vivo, nos eventos ao vivo, né, da televisão, porque hoje a alternativa, as televisões alternativas, como o YouTube, que a gente está aqui, como Netflix, né, como streaming, né, isso tem tirado muita gente da televisão aberta, e a televisão aberta ela tem vivido muito desses programas, né, desses eventos ao vivo, que, né, um jogo de futebol só vale a pena mesmo quando você vê ele ao vivo. Você vê depois que já sabe o resultado, enfim, não tem a mesma emoção. Então, a Globo pegou ali alguns times, né, principalmente aqueles que não estão envolvidos no Mundial, fez uma grade de ter jogos quase que todos os dias, ou pelo menos nos dias de importância para o futebol, e o Vasco vai ainda jogar contra o São Paulo. O São Paulo não vive um bom momento, mas tem uma boa equipe, tem um bom treinador, né? Então, a possibilidade do Vasco não obter um bom resultado, ela é muito grande. E aí acho que vai ficar bem frustrante parar aí pelo menos por 40 dias, 30, 40 dias, com o Vasco numa situação ruim em termos de tabela. Agora, essa janela, se é que o Vasco vai poder contratar, não sei se já resolveu o problema do transfer ban, não sei se pelo fato do Vasco ter feito a RJ, né, recuperação judicial, o transfer ban não se aplica, eu não sei, de verdade eu não sei, juro por Deus, mas eu acho que essa janela ela tem que ser muito, muito bem feita. O Diniz tem que analisar as posições de maior carência e contratar, embora essa diretoria fez inúmeras contratações ruins. Até aqui, ou até a última janela, era culpa do Marcelo Santana. E aí o Marcelo Santana saiu dizendo: eu nunca opinei, eu nunca dei nenhuma opinião sobre as contratações, deixando uma grande interrogação de quem tomava as principais decisões. Até uns 8 meses atrás, quando eu ainda convivia no dia a dia do clube e participava de algumas decisões, eu posso dizer que o presidente havia se tornado um vice de futebol. Essa função ela não existe dentro do Vasco, mas o Pedrinho e o Felipe foram diretamente para o campo, estavam lá no CT todos os dias e eram eles que tomavam as decisões de contratar jogadores como o Jean Davi, como o Maxime Rodrigues, entre outros, né? Atletas até que nunca haviam tido uma transferência, né, financeira, nunca ninguém tinha pago nada por alguns atletas, acho que o principal deles é o Lloyd Augusto. O Vasco foi lá e pagou
cerca de 15 milhões de reais. Eu não sei exatamente o valor, alguns falam 3 milhões de euros, outros falam 15 milhões de reais, enfim. Eu não sei, mas eu sei que foi uma cifra bem alta. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal do Vasco. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco, né, que tá aí no processo de liberação da 777, né, tá com as contas bloqueadas, um recurso judicial. E a SAF do Vasco 777 pretende leiloar as ações. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas. Deixe seu comentário, deixe sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!